Oi, meus amores, eu sou Gabriele Silva e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, como vocês bem viram aí no título, sim, eu estou gravidinha, o rosto já demonstra isso. A papada, minha gente, meu Deus do céu, mas enfim, é passageiro, né? E eu vim contar pra vocês como que eu descobri a gravidez. Queria muito ter feito esse vídeo logo quando eu descobri, mas, gente, eu gravei 3 vezes o mesmo vídeo. Me emocionei 3 vezes. Não sei se eu vou me emocionar nesse, mas pelo menos nos 3 últimos vídeos chorei. E, infelizmente, não consegui salvá-los. Gente, mais de 50 minutos em cada vídeo e não consegui salvar para poder editar e postar aqui no YouTube. E meu esposo me presenteou com um celular novo, né? Então vamos ver se dessa vez eu consigo, né, gravar e tá postando esse vídeo para vocês. Minha gravidez já tá avançada, tá? Já sabemos qual o sexo, já aconteceram várias coisas, mas aí eu tenho algumas coisas registradas e vou tentar fazer os próximos vídeos mostrando o que aconteceu, né, durante esse tempo, durante esses 6 meses. Sim, minha gente, estou de 6 meses. No final desse vídeo eu mostro pra vocês... Tá mexendo? Eu mostro pra vocês o tamanho que tá a minha barriguinha. Tô aqui com a minha colinha. Ó, já tinha feito até X, porque eu já tinha falado tudo que era pra ser falado e já tinha arriscado, né? Mas como não deu certo, cá estou eu para falar de novo. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu peço muito que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Espero trazer vários e vários vídeos agora, né? Vamos ver se conseguimos. Se esse vídeo aqui sair, é sinal que os próximos sairão também, em nome de Jesus. Me sigam no Instagram, lá eu tô sempre postando a evolução da minha gravidez. Tem o destaque da evolução da minha gravidez. Quem me segue lá já sabe qual o sexo. E é isso, minha gente. Como eu falei no finalzinho do vídeo, eu mostro pra vocês o tamanho que tá a minha barriga. Mas atualmente eu estou com 24 semanas hoje, completando as 24 semanas hoje, graças a Deus. Cada dia mais próximo de conhecer meu neném. Enfim, minha gente, vamos lá, porque é muita coisa pra falar e eu vou tentar encurtar o máximo que eu puder pra conseguir entregar esse vídeo. Em nome de Jesus vai dar certo, então bora pro vídeo. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês aqui a respeito da minha menstruação, mas desde que eu menstruei a primeira vez, acho que com 11 anos, 11, 12 anos mais ou menos, sempre foi desregular, tá? Era tanto que eu sempre falava à minha mãe, um dia que eu vim engravidar, eu nunca vou descobrir uma gravidez pela menstruação, porque ela é extremamente desregular. Tinha mês que vinha 2 vezes, já tinha mês que vinha... uma vez só, vinha normal, depois passava 3, 4 meses sem vir, entendeu? Então sempre foi assim. E graças a Deus nos meus exames sempre constou normalidade, graças a Deus. E desde que eu me casei com o Luan, nós nunca nos prevenimos. Cheguei a engravidar uma vez, tá? Infelizmente tive uma perda gestacional. Eu não sabia que estava grávida, provavelmente eu estava com, acho que menos de uma semana de gravidez e não sabia, acabei perdendo. E depois desse acontecimento, continuamos seguindo nossa vida normal e nunca nos prevenimos, nunca. E aí chegou um tempo em que eu comecei a me consultar com o endócrino, com o ginecologista, e todos os exames que o ginecologista passou que eu fiz, todos deram normais. Os exames de imagem sempre constou normalidade também, né? Todo o sistema reprodutor, tudo certinho, tudo no tamanho ideal, a casa pronta, só esperando a vontade de Deus. E aí eu sempre me perguntava, né, por que eu não conseguia engravidar se todos os meus exames... Ah, não falei, todos os exames que eu fiz com o endócrino também deu tudo normal. Como deu tudo normal com o meu sistema reprodutor, surgiu, né, a hipótese de que eu estaria com problemas hormonais. E aí todos os exames constaram normal também. Então eu sempre ficava me perguntando por que eu não consigo engravidar, o que é que está acontecendo. Sabe? Sempre ficava aquele questionamento do porquê que eu não conseguia. Se eu e meu esposo não nos preveníamos,
e todo o sistema reprodutor, todos os meus hormônios estavam tudo certinho, por que eu não conseguia engravidar? E aí, ano passado, decidimos tentar de verdade engravidar, né? Tivemos esse propósito de engravidar. E passaram-se os meses e nada, minha gente, nada. E eu comecei, sabe, a ficar bem pensativa mesmo e coloquei na minha cabeça que eu era estéril. Isso já rolava na minha cabeça desde a época que eu fiz os exames e constaram normalidade. Então, eu ficava me questionando, né? Será que eu sou estéril e tal? E ano passado, esse pensamento veio mais forte. Então, eu dizia pra mim mesma, eu não posso ser mãe. Eu não vou ser mãe, eu sou estéril, eu sou infértil e tal, sabe? Era só isso que vinha na minha cabeça. E eu comecei a ter certeza disso conforme os meses iam passando. E coloquei mesmo na cabeça que eu não podia ser mãe, por mais que eu estivesse ali tentando, eu não ia conseguir engravidar, sabe? Por mais que eu e meu esposo estivessem com aquele propósito ali, eu achava que eu tinha a certeza que não iríamos engravidar. E aí tudo certo. Como a gente estava tentando, né? Todo mês eu comprava um teste de gravidez e todo mês dava negativo. Todo mês dava negativo. E isso foi pesando cada vez mais. E amigas, colegas de trabalho, todas engravidando, todas pegando licença maternidade, saindo e voltando já com, sabe, neném no colo e tal. Isso me pesava muito, eu dizia, meu Deus do céu, todo o meu círculo de amizade estão sendo mães, pais, e eu tô ficando pra trás. Eu não vou ser mãe. E aí, pra acalentar essa minha dor, né, pra passar assim a mão nessa minha dor, eu comecei a soltar palavras negativas. Toda vez que o pessoal vinha em mim e perguntava quando eu queria engravidar, eu sempre soltava uma palavra negativa. Deus me livre, tá muito bom assim. O meu filho de 4 patas já dá muito trabalho, eu falava desse jeito. Misericórdia, tá repreendido. Não, Deus me livre, era desse jeito. Só que isso era só da boca pra fora, minha gente. Quando eu chegava em casa, eu acabava me maltratando com esses pensamentos, sabe, de infertilidade. Chorava muito, sozinha, sabe, que eu não queria passar isso pra Luan. Eu queria que ele visse que eu estava sendo forte a respeito daquilo e que realmente não queria engravidar, sabe? Tava uma loucura na minha cabeça. Mas eu queria que ele entendesse, eu queria que ele visse que eu estava forte a respeito daquela situação, sabe? Que eu não estava preocupada a respeito se eu ia engravidar ou não queria que ele visse isso. Mas só Deus sabe o jeito que eu ficava quando eu chegava em casa, minha gente. E aí, diante de todas essas palavras negativas, teve um dia que eu tive uma suspeita muito forte. E eu comprei um teste de gravidez. E antes de comprar o teste de gravidez, eu fui trabalhar. E eu tava tendo todos os sinais e sintomas de uma gravidez. Então eu tinha a certeza que era, né? E aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar, veio a famosa borra de café, minha menstruação estava atrasada, né? Porém, por mais que isso não fosse um alerta para mim, estava sendo porque era uma coisa que eu queria muito. Então eu estava acreditando muito que daquela vez eu tinha conseguido. Então, por mais que eu tinha na cabeça de que eu nunca ia descobrir uma gravidez através da menstruação atrasada, eu coloquei isso na minha cabeça. Digo, poxa, minha menstruação está atrasada, eu estou tendo cólicas constantes, estou enjoada, estou tendo muita dor de cabeça, não veio menstruação, veio a famosa borra de café e nada de menstruação, então eu estou grávida. Então eu coloquei isso na cabeça, desse jeito. Fui trabalhar, quando eu cheguei em casa eu liguei para minha mãe. Eu disse, mãe, eu vou comprar um teste de gravidez que eu acho que eu tô grávida. E minha mãe nunca, reparem bem, ela nunca foi de me apoiar a comprar um teste de gravidez. Ela sempre falava, vai dar negativo, não compre, você vai se frustrar, vai dar negativo. Ela sempre falava, minha gente, não compre, vai dar negativo e tal e tal. Eu, não, mas eu vou comprar porque eu tô com fortes suspeitas, eu acho que dessa vez... Minha sobrancelha. Eu acho que dessa vez realmente eu tô grávida. Eu mostrava a ela minha barriga inchada e tudo mais. Então assim que eu desliguei a ligação com a minha mãe, eu corri na farmácia e comprei um teste. Minha gente, diante de Deus. Eu tava com o teste na mão
E assim que eu baixei a calça para colher o xixi, quem estava lá? A linda menstruação, falando: oi, eu só queria endoidar você, mas eu estou aqui. Pois foi, minha gente. No dia que eu comprei o teste, no momento que eu fui fazer o teste, a menstruação chegou. E nesse momento eu já desmoronei. Aí tirei a roupa e fui tomar banho. Enquanto eu tava tomando banho, minha barriga super inchada, eu era passando a mão na barriga e comecei a questionar Deus, sabe, diretamente. E eu falava: Deus, por que o Senhor não me permite ser mãe? Por que o Senhor não me permite ver, vivenciar, presenciar os seus milagres? O que é que está acontecendo? Me dá uma resposta, fala comigo, por que eu não posso ser mãe? Por que o Senhor não me permite ser mãe? E, gente, enquanto eu ia falando isso, eu tô me segurando para não chorar, porque... Oh, minha gente, olha, só quem tem esses momentos com Deus sabe o tamanho da emoção que é, quando você vai recordando. E aí, eu lembro que enquanto eu ia questionando a Deus, vinha muito claro, mas era muito claro as imagens na minha cabeça, de todas as vezes que, quando uma pessoa vinha me perguntar a respeito de filhos, todas as vezes eu negava. Todas as vezes eu pedia misericórdia. Eu falava, né? Eu falava: misericórdia, tá repreendido, tá amarrado e não sei o que, sabe? Sempre demonstrando para as pessoas que eu não queria, sabe? Mas isso era uma forma de, sei lá, minha gente, de acalmar aquela minha dor, e queria fazer com que as pessoas entendessem que gravidez, filhos era uma coisa que não estava nos meus planos e tal, mas na verdade estava, sabe? E era como se eu escutasse Deus falando de uma forma bem clara: como é que você me pede algo que você repreende, você nega, sabe? E no momento em que era como se eu estivesse escutando literalmente, minha gente. No momento em que eu tava passando por isso, caiu minha ficha. Eu digo: meu Deus. Aí comecei a pedir, vou começar a chorar. Ai, minha gente. E eu comecei a chorar, comecei a pedir desculpa, comecei a pedir misericórdia, sabe? E eu falava: me perdoa, sabe? Eu pedia muitas desculpas a Deus a respeito das coisas que eu falava. E eu comecei a falar que, por mais que saísse aquelas coisas da minha boca, não era o que eu tinha no meu coração. Eu falava: Deus, tu conhece os desejos do meu coração. O Senhor sabe muito bem que eu falo isso como uma forma de acalmar a minha dor, mas o Senhor sabe do desejo do meu coração, o desejo que eu tenho de ser mãe, de ter uma família com meu esposo e tal, sabe? E aí, passou todo esse episódio, né? E eu fui vivendo minha vida, minha gente, tendo em mente de que eu não poderia ser mãe, né? Passou-se esse momento. E eu e Luan continuamos tentando, né? Liguei a luz, minha gente, pra ficar melhor, né? A claridade não tá essas coisas todas, mas melhor do que tá no escuro. E vou tentar falar o mais rápido possível pra gente terminar logo esse meu testemunho, né? Que não é tão pequeno, mas eu tô resumindo o máximo que eu posso pra que não fique tão longo esse vídeo e eu não consiga postar mais uma vez, né? Mas vamos lá. Em outubro, uma amiga minha, colega de trabalho, ela é bombeira também, é evangélica, mandou um áudio para mim de mais de 2 minutos, né? Falando que tinha tido um sonho e esse sonho era como se fosse uma visão. Infelizmente, com essa troca dos celulares, eu não tenho mais o áudio, senão eu colocava aqui para vocês verem. Mas eu vou falar mais ou menos o que ela falou. No áudio ela falava que tinha tido um sonho e esse sonho era como se fosse uma visão. Ela balançava algo e falava: toma, Gabi, é teu. Eu vou começar a chorar de novo, meu Deus.
Minha gente, eu já sou chorona e grávida, pronto. Toma, Gabi, é teu. E ela dizia que eu ficava muito feliz, muito feliz. E ela falava, era como se fosse um bebê. E ela não sabia que eu estava passando por todas essas adversidades para engravidar, né? E aí ela falou assim, conforme eu ia passando os áudios, né? O momento que me pegou foi quando ela falou, e Deus manda lhe dizer, Deus manda lhe dizer que Ele sabe dos desejos do seu coração. E, gente, nesse momento eu corri pro banheiro, eu tava no trabalho, eu corri pro banheiro, me tranquei lá em uma das cabines e comecei a chorar muito. Por quê? Eu tava sozinha em casa, gente. Ai, meu Deus. Eu tava sozinha em casa, o Luan tava trabalhando, então só tava eu e Deus ali, né? Eu não contei isso pra Luan, não contei esse momento que eu tive com Deus, né? Dentro do banheiro, eu tava... Não contei a ninguém, eu tava sozinha mesmo com Deus, né? Sozinha não, eu tava com Deus. E aí eu lembrei desse momento em que eu falei, né, que Ele sabia dos desejos do meu coração, sabia do desejo que eu tinha de ser mãe. E aí, nesse momento em que ela falou, e Ele manda te dizer que Ele sabe dos desejos do teu coração, sabe, foi como sei lá, um chacoalho assim de tipo, você não tá sozinha, sabe? Tá aí sua resposta que você tanto me pedia, eu tô com você, sabe? Eu vou lhe entregar aquilo que você tanto quer. E ela falou muitas coisas no áudio, minha gente. Que pena que eu não tenho mais ele. Mas ela falou muitas coisas lá no áudio. E ela falava que não sabia quando, isso em outubro, tá? Do ano passado. Ela não sabia quando, como, nem que horas que Deus ia me entregar essa bênção, né? Que Deus ia desejar, que Deus ia realizar esse meu sonho, mas que eu ficasse preparada que eu iria ser muito feliz, que Ele sabia dos desejos do meu coração e que eu ia ser muito feliz. Ai, meu Deus. Isso em outubro. Passou outubro, veio a menstruação. Passou novembro, veio a menstruação. E isso eu e Luan tentando sempre, né? E aí veio dezembro. Dezembro não veio a menstruação. Passou o mês todinho e nada. Veio a famosa borra de café. E junto com isso, eu comecei a ter os mesmos sintomas que eu tive no último teste que eu tinha feito, né? Só que vieram mais intensos, sabe? Só que tudo eu associava ao meu trabalho ou a qualquer outra coisa menos gravidez. E aí o que era que eu sentia? Eu sentia muitas dores nas pernas, muitas dores nas costas. Eu passei a ter enxaqueca, coisa que eu nunca tive. E dores nas costas, principalmente na lombar. Tinha muita cólica, só que era uma cólica diferente, minha gente. Não era uma cólica igual às que eu sempre senti. Sempre foram muito doloridas, muito doloridas, a ponto de eu chegar a ir pro hospital. Era uma cólica, tipo, constante, só que não tão doloridas quanto as que eu sentia. Era como se fossem os beliscões, os repuxões, sabe? Não era cólica, dor. Não era isso. Era tipo assim, opa, tô aqui, sabe? Na minha cabeça, opa, só a menstruação e estou chegando, sabe? Era tipo isso. E aí, eu sempre associava essas minhas dores, esses meus cansaços excessivos. Gente, eu tava tendo muito sono. Muito sono. Só que eu associava ao quê? Ao meu trabalho. Eu saía para um plantão 7 da manhã, chegava às 5 da tarde. No outro dia,
assumia plantão 2 da tarde e ia até 2, 3 da manhã. No outro dia, 7 horas da manhã, tinha que estar de pé de novo para assumir plantão de novo. Então, essas dores, esses cansaços, sabe? Eu sempre associava à minha carga horária de trabalho. E conforme os dias ia passando, ia surgindo outra coisa. Enjoos, sabe? Minha pressão sempre foi baixa, mas começou a baixar a ponto do meu mundo escurecer. Teve um momento em que minha audição sumiu. Minha pressão baixou num nível que a audição sumiu e foi escurecendo assim as laterais, sabe? Eu só via aquilo escurecendo, sabe? Aos poucos. Só que como eu já sabia que minha pressão estava baixa, eu corria, me deitava, colocava meus pés em cima de uma cadeira e esperava passar. Quando aquilo ia passando, eu tomava água, ficava em frente ao ventilador e aquilo voltava ao normal. Minha pressão voltava ao normal. Então, eu sempre associei ao meu trabalho ou alguma outra coisa menos gravidez. E aí, em dezembro, nós tivemos uma perda muito grande na nossa família, que nos abalou muito. Perdemos minha cunhada, né? Infelizmente, eu tenho até foto dela aqui em um dos últimos vídeos. Se eu não me engano, no vídeo que eu tava na casa da minha mãe, limpando a casa dela, se eu não me engano, no finalzinho do vídeo eu coloco uma foto com as minhas duas cunhadas. É a do cabelo curtinho, eu acabei perdendo ela, né? E eu sentia muito pelo meu irmão, eu sentia muito por ela, porque eu gostava muito dela, né? E principalmente o momento em que perdemos ela, né? Passagem de ano, minha gente. Dia 31 de dezembro ela faleceu. E nós já não estava tendo ânimo para nada, desde a internação dela. Antes da internação dela, minha tia ela teve meio que um reset no cérebro dela, sabe? Os médicos costumam chamar o primo do AVC. Não é o AVC, mas é como se desse um reset, sabe? Na mente dela desse um choque assim. Então nós estávamos bem preocupados antes da internação da minha cunhada, né? E aí, ou seja, antes do dia 25 de dezembro. E aí, dia 25 de dezembro, ela se internou. E dali não saiu mais, né? Dia 31 ela faleceu e eu pensava muito no meu irmão, sabe? Então eu chorava muito e as dores de cabeça constantes que eu tava tendo, eu associava ao meu choro, né? Aquela dor que a gente tava sentindo no momento. Eu pensava muito no meu irmão, que estava morando com ela na Bahia. Então, era preocupações, era muita coisa. E eu acabava associando aquelas dores de cabeça, aqueles mal-estar. Então, ela tá com o Papai do Céu hoje e é isso. Então, nada da menstruação vinha em dezembro e eu tendo todos esses sintomas, né? E aí, chegou janeiro. Lembra que eu falei que não veio minha menstruação durante o mês de dezembro todo, né? Pois bem, dia 1 de janeiro, a bonita veio. Nunca aconteceu da minha menstruação vir na primeira semana de um mês. Nunca. Desde que eu menstruei a primeira vez, por mais que eu fosse desregular, nunca veio no início do mês. Sempre vinha a partir do dia 16 em diante. Mas no dia 1, nunca. E aí, dia 1 de janeiro, veio a menstruação. E veio de um jeito assim, muito estranho. Muito escuro, muito grosso, muito estranho, minha gente, muito estranho mesmo. E aí até conversei com a minha mãe, eu falava: mãe, minha menstruação tá assim, assado, será que isso é normal? E tal, e sabe, associava qualquer coisa. Eu jurava que eu tava com algum problema no útero, já tava me organizando para fazer alguns exames, algumas ultrassons, mas beleza. Passou, aí eu, não, mas acho que isso é normal e tal. Aí minha mãe até falou: possa ser que tá desse jeito, tá tendo essa coloração pelo tempo que tá pra vir, não veio. Ou seja, não veio o mês de dezembro todinho, veio em janeiro, veio assim escurão, né?
Aí eu fui no Dr. Google. E lá no Google também tava falando que era como se fosse um sangue velho, sabe? Por isso que tava escuro daquele jeito. E aí tudo certo, tudo de boa. Passou 3 dias. 3, meu Deus. Não passou nem 3 dias direito. A menstruação foi embora. Simplesmente sumiu. Veio o primeiro dia, veio nessa coloração, tipo uma cor de vinho, muito escura, muito estranho, minha gente. No segundo dia já ficou na coloração da famosa borra de café. No terceiro dia já não tinha mais nada, sabe? Então eu pensei, meu Deus, isso está muito estranho. Como é que não deu nem 3 dias direito, já foi embora? E nada das cólicas passarem, sabe? Os beliscõezinhos, rapaz, eu tô com um problema muito sério, o que é que tá acontecendo? E foi me dando preocupação, eu jurando que eu tava com algum problema. Eu associava qualquer coisa, menos a gravidez. Beleza. Passou o restante do mês de janeiro todinho, nada. Passou fevereiro, a primeira semana de fevereiro, nada. Eu digo, rapaz, vou baixar o aplicativo de monitoramento de menstruação. Baixei. Quando eu baixei, estava constando 11 dias de atraso. Eu digo, rapaz, já atrasou 13, o que é 11? E as cólicas permanecendo ali, sabe? Tipo, tô aqui, viu? Não esqueça de mim, não. Rapaz, está muito estranho. Meu irmão voltou da Bahia. Quando ele voltou, minha mãe fez uma feijoada lá na casa dela. E aí eu e meu esposo fomos, toda a família foi para recepcionar ele, né? Dar um abraço, uma palavra de apoio, enfim. E minha mãe fez uma feijoada, né? Para nós todos almoçarmos. E eu comi muito, minha gente. Muito, muito. Tomei vinho. Não vou mentir que eu não tomei. Eu tomei vinho. Comi muita feijoada. Então penso. Passei mal. Muito, muito, muito mal. No outro dia eu acordei colocando tudo e mais um pouco pra fora. A cabeça, meu Deus, pesava. Então, eu pensava, foi a feijoada. Foi a feijoada e o vinho, sabe? Aí beleza, passou esse dia, tava tudo certo. Quando eu penso que não, veio a famosa borra de café. Fui trabalhar, coloquei um absorvente e digo, não, a menstruação vem hoje. Veio? Não. E aí, beleza. Passou esse período e eu tendo as cólicas, tendo enjoo, pressão baixa, muitas dores nas costas, nas pernas, muita dor de cabeça, enfim, todos os sintomas. E aí, teve um dia que eu tava no trabalho e o pessoal começou a falar a respeito de manga verde. Manga verde pra lá, porque tá no tempo de manga verde, não sei o que, do nada. Foi do nada, me deu uma vontade assim muito grande de comer manga verde com sal, vinagre e cominho. Gente, minha boca salivava. Eu dizia, eu quero manga verde com sal, vinagre e cominho. Mandei a mensagem pro meu esposo, eu disse, Luan, por onde tu estiver passando, procura um pé de manga verde. Eu preciso de manga verde com vinagre, cominho e sal. Acho que não foi 10 minutinhos não. Ele disse, achei uma casa que tem pé de manga. E isso os meninos no trabalho. Tu tá grávida, tu tá grávida, tu tá grávida. Eu digo, minha gente, pode ser qualquer outra coisa. Posso estar com um monte de lombriga, menos grávida. Grávida eu não tô não. É de tanto vocês falar, aí me deu vontade de comer. Cheguei em casa, minha gente. Comi 3 mangas verdes com vinagre, sal e cominho. Minha gente, o pessoal não diz que quando é desejo a mulher vomita? Pois bem, eu não vomitei por cima. Me deu uma diarreia, minha gente, vocês não têm noção não. Aí eu na minha cabeça, não é gravidez, porque se fosse desejo eu teria vomitado, eu não vomitei. Passou. O meu cachorro, ele começou a ficar muito, muito apegado a mim. Ele é apegado tanto a mim quanto a Luan na mesma proporção, só que ele começou a ficar extremamente apegado. E toda vez que eu me deitava, ele enfiava a cabeça e o focinho na minha barriga de um jeito
que eu dizia, rapaz, o povo diz que cachorro senta as coisas. Será que eu tô com câncer? Aí, Luan, menina, deixa de ser doida, para de estar colocando essas coisas na tua cabeça. Eu digo, mas olha o jeito de macho, olha as coisas que eu tô sentindo e não sei o que. Rapaz, eu acho que eu tô com câncer no útero e não sei o que. Minha gente, meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Passou. E todos os dias ele do mesmo jeito. Eu me deitava, ele subia na cama, enfiava a cabeça, o focinho e lambia minha barriga. Eu digo, meu Deus, isso tá muito estranho. Passou. Fui no restaurante que eu sempre vou com o Luan e a gente sempre pede a janta, né? Seja sopa, macaxeira, cuscuz, enfim. E 2 cafés. Sempre foi assim. Pois bem, enjoei café. Ou pelo menos até então, o café do restaurante. Eu digo, rapaz, esse café tá muito, sei lá, meio gorduroso, muito doce, não sei, não quero. Pedi um Sprite. Sprite pra mim é o melhor refrigerante. A Sprite pra mim também estava extremamente doce. Mas mesmo assim tomei. Aí eu, rapaz, tá estranho. Cheguei em casa. No outro dia de manhãzinha fui tentar passar café, consegui? Não. E eu, meu Deus, que estranho. O que é que tá acontecendo? Eu vivo de café, respiro café. Para eu me manter acordada e ter essa rotina que eu tenho, eu preciso de café. O que é que tá acontecendo? Aí na minha cabeça eu achava que tava enjoando café pela quantidade que eu vinha tomando, né, todos os dias. Era de manhã, de tarde, de noite, todos os momentos eu tava tomando café. Desse um vacilo eu tava com um pequenininho. Sempre foi assim. Aí eu, numa conversa com a minha mãe, eu digo, mãe, eu tô me sentindo muito estranha. Muito estranha. Aí ela disse, tua menstruação já chegou? Aí eu, não. Tá quanto tempo atrasada? Aí eu entrei no aplicativo, lá tava constando 18 dias atrasada. Não, 15 dias atrasada. 15 dias atrasada. Aí ela, faz um teste. Aí eu pensei, né? Mãe ia pedindo pra eu fazer um teste. Isso tá estranho. Aí, sabe, ficou aquele enigmazinho assim na minha cabeça. Eu digo, rapaz, tá estranho. Porque ela nunca me incentivou a fazer um teste. Nunca. Pelo contrário, toda vez que eu falava que ia fazer, ela falava que eu não fizesse pra que eu não me frustrasse, porque ia dar negativo. E sempre dava negativo. Dessa vez ela compra um teste. Aí em outra ligação, eu conversando com ela, eu disse, mãe, enjoei café. Não consigo tomar café, não tem quem faça eu tomar café. Ela de novo, pois eu tenho certeza que se tu comprar um teste agora e fizer, vai dar positivo. Aí eu, não vou comprar não. Vou não, mulher, não vou comprar, falando pra ela, vou comprar não, porque eu sei que se eu comprar, eu vou fazer, vai dar negativo, vou me frustrar de novo, vou chorar de novo, vai doer mais e eu não quero passar por isso de novo. Não vou comprar. Não comprei. E nada da bonita da minha menstruação chegar. Dia 17 de fevereiro, Luan sofreu um acidente de moto. E aí, eu tava no trabalho, ele ligou pra mim, eu fui até ele e fomos na UPA, né? Imobilizaram o braço dele, ele teve um deslocamento de clavícula e algumas escoriações, mas graças a Deus, no demais, Deus livrou ele. Chegamos em casa da UPA e eu tinha que ir na farmácia comprar as medicações dele, né? E nisso que eu tava indo pra farmácia, bem aqui do lado da minha casa, eu ia pedindo uma confirmação a Deus. Eu era andando e falando, Deus, me dá uma confirmação. Se for para eu comprar um teste, não permita que eu chore. Não permita que eu passe por esses momentos de angústia de novo. Por favor, dá alguma resposta. Só permita que eu compre se caso realmente for para comprar e eu não for me frustrar. Gente, um detalhe muito grande é que nunca tinha variedade de teste de gravidez nessa farmácia. Sempre era o de fitinha, mesmo assim era sempre as mesmas marcas, sabe? Sempre comprei teste lá e nunca tinha variedade. Era sempre os de fitinha e era sempre essas 2 ou 3 marcas de diferença. Beleza. Conforme eu ia fazendo o caminho e pedindo essa resposta a Deus, assim que eu coloquei o pé na farmácia, que eu levantei assim a cabeça, dei de cara com o atendente, eu olhei para baixo, balcão cheio, com todo tipo de teste de gravidez.
de fitinha, de caneta, digital, de tudo que é marca. Pra vocês terem uma noção, até teste de ovulação tinha. Eu digo, meu Deus, isso é um sinal. Aí comprei a medicação de Luan e perguntei qual o valor do teste. Aí ele falou, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. E esse daqui tá na promoção, 1 por 7 e 2 por 10. Eu digo, pois me dê 2 desses. Comprei 2 testes de gravidez do mais simplesinho que tinha, inclusive o que tava na promoção. Se for para dar positivo, esse daqui vai servir. Cheguei em casa, nem olhei pra Luan. Passei a vista bem rapidinho assim, vi que ele tava deitado, corri no banheiro. Aí ele já chegou, aí eu cheguei, peraí que eu tô apertada, eu já vou aí. Corri no banheiro. Isso era eu abrindo. Minha gente, eu queria muito ter filmado pra vocês minha reação, mas o celular estava descarregado. Nós tínhamos acabado de chegar da UPA e eu não tinha nem colocado meu celular pra gravar. Inclusive o pagamento lá dos remédios eu fiz no celular de Luan. Se eu fosse pegar o celular de Luan pra gravar, ele ia desconfiar. Não esperei, né, e fui colocar o celular pra carregar pra poder filmar, porque eu estava querendo tirar logo aquela dúvida, né, se eu realmente estava ou não. Um detalhe que eu esqueci, o meu sobrinho, né, Cauêzinho, na época ele tinha 2 aninhos, ele completou 3, agora 9 de junho. E ele sempre falava que na minha barriga tinha lombriga. Eu insistia, não, tem Laura, eu sempre falava Laura. Tem uma Laura aqui, é Laurinha que tá aqui, ele dizia, não, é Ibiga, pra dizer lombriga. Gente, desculpa o barulho, meu Deus. Pra dizer lombriga, ele falava Ibiga. É Ibiga, é Laura, e ele é Ibiga. Em um determinado momento que eu tava brincando com ele lá na casa dos meus pais, eu perguntei a ele, como eu sempre perguntava, o que é que tem aqui na barriga de titia? Porque eu achava muito bonitinho, minha gente, ele falando Ibiga. E aí eu perguntei de novo, ele falou, é Laura. Aí eu, quem é que tá aqui? Lombriga, a lombriga ou Laura? Aí ele, Laura. Aí eu, não, é porque eu falei Laura por último. Quem é que tá aqui? Laura ou lombriga? Ele, Laura. Aí eu, é lombriga. Ele, é Laura. Aí saiu correndo, minha gente, no corredor da casa da minha mãe. É Laura, é Laura, é Laura. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu digo, rapaz, isso tá muito estranho. Aí teve todo esse episódio, né, que eu vim falando pra vocês a respeito do acidente. Voltando ao momento em que eu falei que eu estava no banheiro já prestes a fazer o teste. Não consegui gravar minha reação por conta disso, tá? Porque o celular estava descarregado, enfim, tudo que eu já falei. Minha gente, foi rápido. Sempre me dava uma angústia, um medo, sabe? Um calafrio. Eu fazia o teste assim, da forma mais devagar que tinha, só esperando o resultado. Dessa vez eu rasguei lá a embalagem, peguei logo o teste, colhi o xixi ligeirinho, coloquei o teste. Gente, foi muito rápido, muito rápido. Eu digo, se for para dar positivo, vai dar positivo, sem ser com a primeira urina do dia. Se for para dar positivo, vai dar positivo agora. Minha gente, assim que eu coloquei, eu sempre deixava, meu Deus, como as coisas são, né? Eu sempre deixava o testezinho virado assim, sabe? Eu esperava dar o tempo e depois era que eu virava. E sempre dava negativo. Nesse dia eu fiquei assim, ó. Eu tava tão crente, mas tão crente de que ia dar negativo que... Aí eu... Não foi 10 segundos. Subiu a primeira listinha, extremamente escura. Só que a primeira que surgiu foi logo embaixo. Eu digo, está muito estranho, que o tracinho de controle dá mais em cima. Esse é o tracinho de controle, que ele está muito escuro e geralmente ele dá em cima, então esse teste está errado. Minha gente, conforme eu estava pensando isso, subiu o outro. A mesma cor do primeiro, eu digo... Aí já grilei os olhos, meus olhos já nem é grande, né? Quase que ele sai da horta. Aí eu já grilei os olhos e botei pra tremer. Tremi. Minha gente, eu tremia tanto. Eu digo, meu Deus. Eu só sabia chamar por Deus. Meu Deus. Não lembrei de agradecer, não lembrei de orar, de conversar com Deus. Eu só sabia chamar pelo nome dele. Meu Deus, eu tô grávida, meu Deus. Era só isso que saiu da minha boca, e mesmo assim, baixinho. Enfiando a minha mão, assim, na boca e mordendo o meu punho pra que Luan não escutasse eu chorando. E, gente, era um choro tão desesperado, assim, só que em silêncio. Pra que Luan não escutasse, porque na minha cabeça, um dia que eu engravidasse, eu queria fazer a surpresa pra ele. Enxuguei as lágrimas e fui fazendo o caminho em direção ao quarto.
Quando eu passei ali a bancada, quem assistiu o vídeo do tour daqui do apartamento sabe qual é o caminho que eu tô falando pra vir pra aqui pro quarto. Quando eu passei a bancada, minha gente, eu vi ele sentado. Ele já não tava mais deitado, ele tava sentado com o braço assim e mexendo no celular, né? Aí eu, com o teste assim, a mão pra trás, aí eu olhei pra cara dele. E ao mesmo tempo que eu olhava pra cara dele, eu queria mostrar o teste, mas ao mesmo tempo eu queria fazer a surpresa. Eu tinha um kitzinho que eu ganhei de uma senhorinha aqui, da vizinha. Ela me deu um kitzinho de lacinho e sapatinhos. Eu sempre tinha em mente de que um dia que eu viesse grávida, eu ia fazer uma caixinha bem bonitinha com os testes positivos e esse sapatinho e esse lacinho. Eu fiz? Não. No momento em que ele olhou pra minha cara, que viu que tava inchada, vermelha, ele fez: o que foi? Aí eu: tá preparado? E a voz começou a tremer. Ele: o que foi? Aí eu: tá preparado? Ele: fala o que foi. Aí eu tirei o teste. Meu Deus. Tirei o teste. Aí eu tô grávida, com a voz extremamente trêmula. Meu corpo por completo tremia. Eu tô grávida. Aí ele tentava comemorar, mas não conseguia porque o braço, o corpo tava dolorido, né? Aí pegou na minha mão assim, eu sentei do lado dele e botei pra chorar. E, gente, eu chorava tanto e comecei: o que é que a gente vai fazer agora? Tu tem noção de que a gente vai ser pais? O que é que a gente vai ser agora? Eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. E ele: a gente agora vai cuidar e não sei o que, sabe? Feliz. E eu lá chorando. Só que a ficha ainda não tinha caído. No outro dia repeti o teste. Lembra que eu tinha comprado 2? Então eu digo: não, esse foi um falso positivo também. Eu tinha isso na cabeça. Só que quando eu fiz o segundo, do mesmo jeito. E ainda mais escuro. Eu vou tentar deixar aqui a fotinha que eu postei no Instagram para vocês verem como que tava. E tá ainda escurão. Os dois tracinhos. E aí, minha gente, só foi alegria. Contei no mesmo dia para uma amiga minha, né, Conceição. Ela mora lá em Recife. E em seguida contei pro meu irmão. Pedi para ele guardar segredo. Contei pro meu irmão, o que ainda não era tio, né? No caso, o pai do meu sobrinho. E aí, contei pra ele, a esposa dele, pedi pra eles guardarem segredo. E aí, conforme os dias foram passando, eu contei aos meus pais, contei a minha tia, que eu considero como uma avó. E aí, eu vou deixar as reações que eu consegui pegar deles aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, nos próximos que eu for fazer, em nome de Jesus, eu venho falando pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, a respeito dessa minha descoberta, vocês deixem aí nos comentários ou mandem pra mim lá no Instagram, que aí eu respondo direitinho pra vocês, ou no privado de vocês, ou aqui nos comentários, ou em outro vídeo, tá bom? E foi isso, minha gente, o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo dê certo e eu consiga postar. Esperem os próximos vídeos, que eu acredito que terão muitos, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho algumas cenas do chá de revelação. Eu vou trazer pra vocês também um vídeo falando a respeito do chá rifa, que eu fiz o chá rifa, quanto eu acumulei, se eu gostei, se eu faria de novo, tá certo? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham ficado até o final. Se vocês ficaram até o final, comentem. Que bom que você está de volta. E se não ficaram, que Deus abençoe vocês também, tá bom? Um cheiro no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. E é isso, minha gente. Deixa eu mostrar minha barriga bem rapidinho pra vocês, antes de encerrar o vídeo. Tá assim, minha barriguinha de 6 meses. 24 semaninhas, ó. Isso aqui é o fio desse microfonezinho, tá? Tá desse jeitinho, minha gente. Então é isso, fiquem aí com a reação dos meus familiares e amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!
bonita, né, César? Esses foram os individuais, aí agora eu e o Luan preparou. É o quê? Agora é pros dois. Assim, Maria, puxa de um lado que eu puxo do outro, Maria. se puxar do outro aí vai fechar, não. Ah, não. Chega. Paciente. Eu não estou entendendo. Vocês estão mentindo de novo. Tô não. Vocês estão mentindo de novo. Oxi. Ai, não queria chorar. É verdade. Ai, Meu Jesus do céu. Os papatinhos. Tá falando sério, Tem, dois testes. Ai, bem escurão, assim. Ai, meu Deus. Eu descobri segunda. No teste. Aí o exame que é pra fazer amanhã é o Beto. Bora, dona Nari. Eu disse que ia sair esse de pai. Parabéns, Luan. Aí, meus parabéns. Obrigado, Luciano. É isso. E que eu tenho que compartilhar com você também. Ô, Neide. Tá, Neide, tá grávida. Eu já chorei que só e tô chorando de novo. Ai, Jesus. Ó, chorou também. Tá quebrado. Só dela. Tamanho dos olhos dela. Você é vovó de novo, Laine. A outra. Eita. Ai, Jesus. Eu vou chorar de novo. Ai, meu Jesus. Não sou dele não, mas tem prazer. Comprar por mim dele. Beleza. Que negócio bom. É, tá. Aqui, Isabel. Ô, Aqui, Isabel. Vai aqui, a caixa. que coisa boazinha. Gente! O que é isso? Olha que fofinho. Que é isso, Caú? Meu Deus! É uma coisa. De quem É de quem, vó? É de Laura. É de Laura. É de Laura. É tua, é? É de sua, é? É de Laura, é? Oi, minha nossa. Tá bem? Ah, neném. E meu pai do céu, obrigado, Senhor. Mais uma filha de Jesus. Tá, meu filho.